Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos o pedagogo Gladstone Lage, coordenador do primeiro albergue municipal destinado à população de rua de Belo Horizonte. Gladstone, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa Retratos. Satisfação é minha. Que ótimo. Eu queria começar a nossa conversa dizendo que você é formado em pedagogia, tem pós-graduação em pedagogia do ensino superior e, como já dissemos na abertura do programa, é o coordenador do albergue Tia Branca, que é a primeira unidade de acolhimento institucional para a população de rua migrante de Belo Horizonte. Esse albergue foi inaugurado em 1992 a partir de uma ação, uma iniciativa voluntária da sua mãe, a dona Delorme Lage, e também da parceria que foi estabelecida com a Prefeitura de Belo Horizonte. Sim. Então, voltando um pouco no tempo para a gente poder entender como foi essa história, eu queria que você nos contasse como tudo começou, qual foi o papel da sua mãe nesse processo todo, e por que o albergue tem esse nome de Tia Branca. Inicialmente a instituição, ela consolida um ideal. Minha mãe, ela já tinha essa intenção de, como ela dizia na linguagem dela, ajudar as pessoas. Sim. E pensava um dia fazer um trabalho voluntário que ela não dava muito nome, uma vinculação doutrinária. E ela tomou essa iniciativa com recurso próprio desde 1984, certo, mais ou menos. Fazia esse trabalho com recurso próprio nas ruas de Belo Horizonte, estabeleceu vínculo com a população de rua, até 87, que se caracterizou aí com razão social, e de 87 a 91... Mas de 84 a 87, o que ela fazia nas ruas? Voluntária, distribuir alimento. Alimento. Distribuir alimento, roupas, conversava com as pessoas, atendia alguma necessidade, passagem, umas questões muito assim, espontâneas, Certo. Então começa naquilo que o pessoal chamaria de um assistencialismo. Entendi. Mas o assistencialismo é muito necessário para quem precisa dele. Claro. Em 87, ela já tem uma sede, um trabalho então com mais voluntários agregados, que algumas pessoas simpatizaram. E de 87 a 91, recurso próprio, pedágio, contribuição de pessoas que familiarizavam com a ideia, até que em 91 para 92 se tornou uma parceria e um convênio com a inauguração do albergue. Aí já entra a parceria com a prefeitura. Sim. Então, alguns trabalhos você projeta, outros são empíricos. Ela começou um trabalho sem grandes aspirações, mas com grande ideal e que se tornou instituído. Certo. E qual que é a razão do nome albergue Tia Branca? Eles tinham dificuldade em decorar o nome dela por ser Delorme. Um nome muito diferente, realmente, sim. E aí, com o tempo, eles já passavam a esperar na Praça Raul Soares. Às vezes, os próprios moradores eles comentaram. Um dia alguém falou assim, a tia Loira está vindo. Tia Loura? A tia Loira. Aí ficou Tia Loira, Tia Branca, ficaram esses apelidos concorrentes, e o Tia Branca se tornou usual, habitual. Então, usaram para sempre. A dificuldade de falar o nome dela acabou sendo substituída pela aparência, isso, pela característica da aparência dela. Aquela Tia Branca. Tá? E uma curiosidade, você disse que a parceria com a prefeitura começou por volta de 92 e viabilizou a inauguração do albergue, Tia Branca. Essa chegada da prefeitura, alterou um pouco o trabalho que vocês já vinham desenvolvendo até então, O que foi acrescido, o que foi modificado com essa parceria? E complementando a pergunta, qual que é a missão hoje do albergue Tia Branca? Teve um impacto essa parceria de curto prazo. Sim. E uma de longo prazo que vai voltar no terceiro bloco, pelo que a gente conversou. A de primeiro impacto é que o grupo ele tinha disposição para o trabalho, mas ele tinha dificuldade de recursos materiais. Certo. E a parceria surge porque o poder público, às vezes, ela precisa de um tipo de política que seja estabelecida. Ela tem recursos, mas às vezes ela não tem aqueles agentes com aquela característica, com aquela missão. Então, basicamente, ele se destina a uma proteção social noturna, mas que, ao mesmo tempo, é pretexto para um vínculo mais aprofundado. Basicamente, o albergue você tem uma garantia de proteção social, de um acompanhamento social, de uma autoestima, de uma integridade física, de uma identidade do sujeito para que ele está numa situação fronteiriça, ele possa melhorar de situação para não se degradar. Certo. Então, os esforços são mobilizados nesse sentido. E a prefeitura provendo
facilita bastante porque você trabalha mais com a essência. Ah, perfeito. Também dá uma estrutura melhor, né, para o trabalho, né? Oferece melhores condições, né, de trabalho. O trabalho era céu aberto, então na praça, questão de sanitário, questão de higienização, a própria higienização dos alimentos, né, para não haver contaminação. Em vários sentidos, a instituição ela dignifica mais. Sem dúvida. E também acho que também dá mais visibilidade institucional, né, para a causa. Oficializa, né? É muito positivo. Sem dúvida. Nós falamos que o Albergue Tia Branca foi inaugurado em 92, ou seja, já são 24 anos de atividades, né? Sim. E nesse período, pelo que eu pude pesquisar, mais de 30 mil pessoas foram atendidas, né, no albergue. Né? Isso. Isso demonstra assim, a importância da instituição, especialmente diante de um grave problema social, que é essa questão da população de rua. Sim. Não é? Mas apesar dessa importância, apesar do reconhecimento dela, apesar da parceria com a prefeitura, vocês ainda têm algumas dificuldades em encontrar imóveis que possam oferecer as condições necessárias para esse tipo de trabalho. E eu soube que, inclusive, houve um momento em que vocês tiveram que liberar a própria casa da família de vocês para poder manter as atividades do albergue, porque senão elas seriam interrompidas, né? Qual que é essa dificuldade de encontrar esses imóveis, né? Como é que você lida com isso? A liberação da casa por transparência, né? Esses atos mais heróicos foram da minha mãe. Eu era do grupo mais resistente que perdia a privacidade. Depois é que a gente foi aderindo ao trabalho. Certo. E a dificuldade, primeiramente a questão de 30 mil pessoas cadastradas, porque a gente tem lançamento de frequência, tanto o cadastro quanto a frequência dos usuários. Então, isso já caracteriza uma altíssima rotatividade e uma procura muito espontânea e muito inconstante em relação a usuários. 30 mil pessoas passam por lá por várias causas a que nós também estamos sujeitos. Certo. Isso é um outro tema. A dificuldade em relação a localizar esse tipo de trabalho e desenvolvê-lo é pela natureza dele mesmo. Nós temos, enquanto sociedade, uma resistência por uma questão que, ao mesmo tempo, é compulsória, que é a pluralidade, certo. A diferença. Então, estar com um trabalho assim perto de casa tem um impacto, como estar com uma rodoviária, com várias situações. É verdade. Existe uma dificuldade ideológica, existe um preconceito muito presente, existe um desafio midiático também em relação a esse tipo de trabalho. Algumas pessoas exageram que ele é muito bom, outros exageram que ele é um dinheiro perdido. Sim, uns acham que é um conflito permanente, né? E, na verdade, a gente tem que ser mais científico nele. É um trabalho importante, difícil de se afirmar, difícil de implementar. O modelo nosso é grande, a tipificação da política pensa mais em várias unidades menores. Mas você conseguir garantir imóveis adequados e com a aceitação do entorno, residencial, comercial, para esse tipo de trabalho é muito grande. Mas e que tipo de imóvel seria, digamos, próximo do ideal para poder atender a demanda e também aos tipos de serviços que vocês oferecem para essa população de rua? Nós temos, o taoísmo ele fala do yin e do yang, o movimento e a estática, né? Nós precisamos, basicamente, o atendimento da proteção social consiste em que? Pernoite, sanitário, alimentação. Mas o ideal é que também tem espaço de atividades, espaço socioeducativo, espaço de formação, de esportes. O ideal seria isso, que nós tenhamos um núcleo tanto de acolhida quanto de dignidade, de plenitude do ser humano, né? Às vezes você, com dificuldade, você consegue um imóvel para pernoite, mas isso ainda é o básico. O que se idealiza para se pensar em projetos é que seja um imóvel mais espaçoso e com infraestrutura boa. Certo. Você tocou aí num ponto que você até quis evidenciar que essa iniciativa foi da sua mãe, né, de liberar a própria casa, né, para poder dar continuidade aos trabalhos do albergue, e você disse que ficava um pouco mais distante, né? Sim. Então me vem a curiosidade, a partir de que momento você começou a se envolver definitivamente com esse trabalho, né, que a sua mãe iniciou, e quando foi que você assumiu a coordenação do albergue? Como é que foi essa transição sua de envolvimento com essa causa? Pode pensar pelo lado ocidental ou pelo oriental, tá? O oriental fala do karma, karma é obra e dharma é o caminho. Quanto que eu entro nesse caminho? Ela já fazia esse trabalho voluntário com impacto na privacidade nossa e nos tempos dela. Ela abriu mão de um cargo do Estado, que ela era professora, porque precisava das noites, então ela ficou com apenas um MASP e aposentou nessa condição. E numa época precisava fazer o projeto do albergue, eu cursava pedagogia. Sim. E aí eu fui fazer esse projeto, que essa dificuldade ela tinha.
Na pesquisa participante é o trabalho do técnico, né? Sim, sim. Então eu fui fazer o projeto, havia uma reunião na ASA, né, sobre projetos possíveis, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social buscava um projeto, nós não sabíamos qual seria. Aí tem uma curiosidade, que eu fiz a ideia, pensei assim, olha, um lugar protegido. Protegido eles podem pernoitar. Pernoitando, teria que ter estrutura sanitária para banho, para higienização. E precisaria ter um café da manhã. E dei o nome de albergue, que era um nome que me era um tanto desconhecido. Albergue é pernoite, abrigo o tempo todo. A única curiosidade, quando eu coloquei no projeto, eu coloquei isso para 200 pessoas, mas nós não tínhamos dinheiro para nada. Eu pensei assim, 200 é muita pretensão, risquei e coloquei 100. Quando na época o secretário, que era João Pedro Agostinho, deu a resposta dos projetos, ele falou assim, o projeto de vocês é o que mais condiz com o que a nossa assessoria pensou. Literalmente, é praticamente o mesmo. A única diferença essencial é que nós pensamos em 200, vocês propuseram 100. Então, nesse momento, é que eu me engajo, porque eu também me concursei na prefeitura e o albergue sendo também municipal na parceria. Mas em 92 eu começo, eu e minha mãe moramos no albergue. 92 até 94. Quando ela foi acometida de algumas questões que ela teve que tratar em 95, aí eu tive que ir para a linha de frente. Então ela foi espontânea e ideal, eu fui compulsório. E foi nesse momento que você assumiu também a coordenação? Sim, aí eu assumo oficialmente. A partir de 95, então. De 92, 94, eu fiz um estágio para tentar aprender um pouquinho com ela e fiquei muito defasado. Aí a vida, o que a gente não dá, a vida toma. E aí em 95 você assumiu a coordenação? Aí eu assumi, aí é como banho frio, você tem que entrar de uma vez. Que maravilha. Nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para um intervalo, mas não saiam daí que nós temos muitas informações ainda sobre essa realidade que é realmente uma questão que nós temos que avançar, que discutir e que olhar com um olhar solidário também, né? Então não saiam daí, a gente volta já já.